pessoas! E aí, tudo certo com vocês? Professor Neuzen na área para conversar com vocês um pouquinho sobre o quê? A língua portuguesa do Enem, pessoas, códigos, linguagens e redação. Muito bem, pessoas, a ideia hoje é trocar uma ideia bem rápido, bem dinâmica, sobre o que você pode encontrar tanto na redação quanto na prova de códigos e linguagens. Bem de boa, bem susse, bem numa boa, a gente vai seguindo aqui, trocando ideia. Olha só, pessoas, para começar, começo falando de redação. Tem muita gente que fica desesperado, meu Deus do céu, eu faço redação primeiro, eu faço código de linguagem primeiro. Calma, calma, respira. Olha só, primeiro de tudo, chegou na prova de códigos e linguagens, abre a prova de redação. Pega a prova de redação, dá aquela lida bacana, vê o tema, respira bem, olha pra prova, e aí sim, lê o tema com calma, passa aquele frio da barriga inicial, e aí sim você pode começar a fazer a sua prova de redação. Leia todos os textos com muita calma e muita tranquilidade. E eu vou te passar agora 8 passos para você entender como que é o melhor jeito de você produzir essa redação no dia da prova. Primeiro passo, ler a proposta e delimitar o tema. O que é isso? Ler todos os textos que você tem, olha para o tema, certo? E o tema é sempre aquilo que está em negrito, que vem para você lá. Olha para o tema, delimitou o tema, fica focado nesse tema. Por quê? Cuidado para não fazer misturas de coisas, que é trabalhar o assunto em vez do tema. Por exemplo, o ano de 2017 caiu assim: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Beleza. Desafio para a formação educacional de surdos no Brasil. Esse era o tema específico. O que é o assunto? É falar sobre educação para deficientes. Não é a mesma coisa, o assunto é coisa mais ampla. O tema é aquilo que está em negrito na prova para você, bem específico, um recorte bem específico. E você tem que falar na sua redação sobre o tema, não sobre o assunto. Tanto que, se no ano de 2017 você escreveu a redação e na redação você falou sobre problemas educacionais para deficientes de modo geral, você não falou do tema. E aí você fugiu do tema. Olha que perigo! Então, foca o tema. Se o tema é Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, fale sobre isso, especificamente sobre isso. Então, a primeira coisa na prova é isso. Vai olhar, vai ler, olhou o tema, grava esse tema na sua cabeça. Esse tema tem que estar o tempo inteiro durante a sua prova, seguindo a coluna vertebral da sua redação. Beleza? Segundo passo, ler os textos motivadores. E lembra que no Enem o texto é texto motivador. Por que é motivador? Não é texto copiador, qual você vai copiar para colocar na sua redação. Não, é texto motivador. Você olha para o tema, olha para o texto, lê e fica o quê? Motivado para escrever, motivado, você fica motivado e vai escrever muito feliz e contente. Essa é a ideia, para te motivar a escrever uma boa redação. Não faça cópia dos textos motivadores, jamais copie alguma coisa do texto motivador. Eles estão ali para te direcionar na tua escrita. Se você tiver um gráfico lá como texto motivador, você até pode olhar os dados de lá e tirar algumas conclusões desse gráfico, mas não copiar o gráfico, tudo bem? Tirar algumas conclusões a partir desse gráfico até é permitido, como forma de uso de argumentação na sua redação. Terceiro passo, fazer um projeto de texto. O que é o projeto de texto? O projeto de texto é você montar o que é que você tem que abordar no seu texto. Você monta isso no seu rascunho, obviamente. No seu rascunho você monta o que eu preciso abordar no meu texto para ter uma boa redação. Vou olhando aquilo que eu tenho dentro daquele conteúdo e já vou linkando o que eu preciso abordar durante toda a minha redação. Para daí sim, depois disso, você conseguir produzir seu texto. Importante. Quando você faz isso, você vai organizar aí minimamente a escrita do seu texto, nesse projeto de texto. Organize seu projeto de texto de uma forma que a sua introdução já encaminhe você para a sequência de desenvolvimento e conclusão, certo? Lembrando sempre, né, que a redação do Enem é uma dissertação argumentativa. Sendo dissertação argumentativa, você tem que ter o quê? Argumentos, obviamente. Então você vai ter lá a introdução, você vai ter desenvolvimento, onde vão aparecer os seus argumentos, e vai ter a conclusão, que é onde a gente terá a proposta de intervenção, mas eu falo dela daqui a pouquinho. Tranquilaço isso, bem de boa, certo? Muito bem, esse foi o terceiro passo. O quarto passo, você vai fazer o seguinte: pegar e colocar as seguintes estruturas. Primeiro, descrever o tema a ser tratado já na introdução. Beleza? Depois, apontar a problemática que está sendo apresentada no Enem, porque o Enem sempre vai trazer um problema social do Brasil. Todas as propostas de redação do Enem são problemas sociais do Brasil. Certo? Ele não vai trazer nada sobre os Estados Unidos, sobre Iraque, não vai falar sobre o Brasil. Problemas sociais do Brasil. Certo? Beleza, construiu, maravilha. Depois, contextualizar esse problema, mostrar de que forma ocorre no nosso país. E depois, apresentar o seu posicionamento nos seus argumentos e aí antecipar alguns argumentos que estão apresentando lá no desenvolvimento. Ou seja,
Quando você constrói a tua introdução, você já deixa meio claro o que é que você vai argumentar na sequência, sacou? No final da tua introdução, você já deixa apontado lá, existe esse ponto positivo e esse negativo, por exemplo. E depois você aborda o ponto positivo e o ponto negativo nos próximos 2 parágrafos de desenvolvimento, para depois sim caminhar para sua conclusão de texto. Até aqui tranquilo? Fácil? De boa? Muito bem. Quinto passo, o desenvolvimento, que nada mais é do que argumentar, certo? E aí você vai fazer o quê? Apresentar o quê? Em detalhes os teus argumentos. Se você começou a tua introdução lá e colocou no final, tem ponto positivo e ponto negativo, no primeiro parágrafo você defende os pontos positivos, bem detalhados. No outro parágrafo, que seria o terceiro, você fala de todos os pontos negativos bem detalhados. Detalhou bem isso? Aí sim você vai partir para a sua conclusão. Tranquilo? Até aqui? E a conclusão, nós já sabemos, ela é uma proposta de intervenção. Cuidado! Para concluir o texto, tem que ter uma proposta de intervenção. Se você não tiver uma proposta de intervenção para a problemática apresentada, você vai perder 200 pontos, porque só a proposta de intervenção vale 200 pontos. Pensa, você tem aí 1000 pontos disputados. Se nessa intervenção você não faz uma proposta de intervenção, você já perde 200. E não rola, né? Porque é muito tranquilo fazer a intervenção. Quando você chega na intervenção, e aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo com você. Na intervenção, você tem que pensar em coisas que são possíveis de se fazer, ou seja, tem que ter uma execuibilidade. Olha que palavra bonita, não? Execuibilidade é coisa que seja possível de se fazer. Algo que seja possível de se fazer na vida real, beleza? Além disso, concretude, algo concreto, nada subjetivo. Por exemplo, precisamos conscientizar. Esquece. Esquece o verbo conscientizar. Qual é a prática que eu tenho que realizar para que as pessoas se conscientizem? Pensa na prática, por isso tem que ser algo concreto. Além disso, detalhamento, ser bem detalhista. Quanto mais detalhista você for na sua intervenção, melhor. Então você já percebeu que a prova de redação do Enem tem que ser detalhada, tanto no desenvolvimento quanto na sua conclusão. E olha só, quando você pensar na conclusão, pense nas seguintes palavrinhas: o que, quem, para quê e como. O que, quem, para quê, como. O que, quem, para quem, como. O que, quem, para quem, como. O que, quem, para quem, como. Por quê? Essas palavrinhas têm que nortear o seu pensamento na hora de construir a intervenção. O que fazer, para quê, quem e como. Certo? Grava essas 4 palavras, elas têm que nortear o teu pensamento na tua intervenção. E aí, obviamente, o último passo seria o quê? O último passo é passar limpo com muita calma e tranquilidade. Professor, se eu estiver passando a limpo minha redação, e aí eu errar uma palavra, porque eu estou nervoso, calma. O que eu faço? Eu passo corretivo? Não, você não pode levar corretivo para a prova, certo? O que eu faço? Você faz só um risquinho em cima da palavra e reescreve ela do lado numa boa. O senhor não tem que botar entre parênteses, sem efeito, Deus esqueça disso. Não, não. Um risquinho e escreve de novo a palavra do lado. Quanto mais clean for a sua escrita, melhor a sua redação. Quanto mais clean, melhor a sua redação. Beleza, tranquilo? Além disso, lembra sempre de cumprir o máximo de 30 linhas. Professor, qual que é o mínimo? O mínimo seria 8, mas a gente não pode pensar no mínimo, né, gente? Como é que eu vou pensar no mínimo se eu quero ter uma nota 1000? Não, a gente vai pensar sempre no máximo. Não pode passar das 30 linhas, cuidado com isso, se organize bem, escreva mais do que 8, né? 10, 15, 20, 29, 30 no máximo. Fez isso, tenho certeza que você vai atingir nota máxima em redação. Tranquilaço, 8 passos para o 1000. Eu vou criar um canal assim, quem sabe? Canal... É verdade, quem sabe faça isso. Senhor, mas o que pode cair de tema? Todo mundo fica tentando adivinhar tema de redação. Pois bem, eu vou dizer alguns temas que talvez possam aparecer, mas isso não é certeza que possa aparecer. Até porque é sempre uma incógnita. Sempre uma incógnita, beleza? Olha só, bem rapidinho os temas para vocês. Temas possíveis para 2018, versão apostas minhas, ok? Então vamos lá. Primeiro, caminhos para combater o preconceito linguístico no Brasil. Muita gente falou sobre isso, até o próprio MEC postou coisas nas suas redes sociais sobre isso. Vale a pena você ler e conhecer, até porque preconceito linguístico, variação linguística cai na prova naturalmente. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Caminhos para combater a escassez da água no Brasil? Pode ser. Caminhos para combater a violência de gênero no Brasil? Bem possível, falando de minorias, o Enem gosta de trabalhar isso. Desafios para a formação educacional de portadores de síndrome de Down ou até mesmo de autismo no Brasil. Tá? Fiquem espertos. Ainda, desafios para resolver a questão de lixo na sociedade brasileira. E desafios para uma alimentação saudável na infância brasileira. Pronto. Esses são alguns dos temas que eu acredito que podem aparecer, mas existem outros N temas que podem aparecer. Então, fique esperto, leia de tudo um pouco, esteja por dentro, e eu tenho certeza que você vai se dar bem. A nota 1000 é nossa. Tamo junto. Beleza?